Graças a Deus. Amém? Nós queremos compartilhar, e nós teremos uma outra peça de teatro logo após a palavra aqui, mas eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos nessa noite, acerca da importância do Natal. A Bíblia fala que Jesus Cristo tem 3 títulos de filho. Como filho, ele tem 3 títulos. A Bíblia chama Jesus de Filho de Deus, de Filho do Homem e Filho de Davi. E todos esses títulos ele recebeu na sua encarnação, no dia de Natal. E eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos aqui, numa rápida palavra, numa meditação. A Bíblia diz que em João capítulo 1, Guilherme, vai me acompanhando aí, João capítulo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E a Bíblia está falando da eternidade, quando na existência, lá antes da criação do universo, que Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. E nesse período, lá em 1 Pedro, na carta de 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 18, a Bíblia fala algo interessante. 1 Pedro, capítulo 1, no versículo de número 18. A Bíblia diz, olha, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Versículo 20. Ele foi, presta atenção, está falando do sangue, o sangue de Jesus, ele foi conhecido antes da fundação do mundo. O sangue de Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Então presta atenção, a Bíblia está dizendo que antes da criação do universo, antes da criação do mundo, Deus, quando estava criando o mundo, Deus sabia que nós íamos pecar. E, sabendo que nós íamos pecar, Ele já providenciou um plano chamado plano da salvação, plano da redenção, um meio, uma forma de poder nos resgatar, apesar dos nossos pecados. E isso foi, esse é o grande mistério, aquilo que Paulo diz que é aquilo que mais exigiu da sabedoria de Deus, o plano da salvação. Lá na eternidade, Deus decidiu que ia nos comprar. Lá na eternidade, Deus decidiu, né? O texto está dizendo aqui que o sangue de Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo, ou seja, para que o universo fosse criado, para que todas as coisas fossem criadas, todo o sistema solar, as pessoas, para que tudo fosse criado, precisava de alguém que patrocinasse isso, de alguém que bancasse isso. E como a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, o único jeito de perdão de pecado é com derramamento de sangue, não tem como haver perdão sem derramamento de sangue. E o sangue, o texto fala como de um cordeiro sem mancha, sem mácula, tinha que ser de alguém que nunca pecou. E como tal pessoa jamais existiria na terra, uma pessoa que nunca pecou, o que Deus fez? Jesus lá na eternidade, Jesus decidiu que Ele daria a vida dele por nós. Jesus decidiu na eternidade que Ele daria a vida dele por nós. Por isso está dizendo, eu vou
ler o versículo 19 de novo, depois nós voltamos para o 20, só para você entender isso aqui. Olha o versículo 19. Mas nós somos comprados, né, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele está falando do sangue. Né, nós somos comprados, o versículo 18 fala que nós não fomos comprados por ouro ou prata, o 19 fala, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo, e o versículo 20 ele fala, o sangue que foi conhecido antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, 20, joga para nós aí, Guilherme, Apocalipse capítulo 13, versículo 20, só para embasar tudo que nós estamos falando aqui. Jesus, lá na eternidade, ele decidiu morrer por nós. Isso foi algo que ele decidiu lá na eternidade. Lá na eternidade, Jesus, Apocalipse, eu dei a referência errada aí. Deixa eu ver aqui. É que eu estou falando de cabeça, né? Mas é Apocalipse 13. Quer ver? Deixa eu olhar aqui para os irmãos. Então, lá na eternidade, Jesus decidiu dar a vida por nós. E quando nós falamos... Precisa não. Quando nós falamos da eternidade, e por isso que a Bíblia fala em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que Deus deu o seu único filho. A Bíblia dá para nós 4 evangelhos. Todas as vezes que Deus quer falar com a humanidade, ele usa o número 4. É uma coisa interessante. O número 4 fala da humanidade, fala das pessoas, da Terra, do planeta, de uma forma geral. Por isso que nós temos os 4 pontos cardeais, o norte, sul, leste, oeste, as 4 estações, primavera, verão, outono, inverno. Então, sempre quando a Bíblia fala, Deus fala com o homem, Deus usa o número 4. Então, a Bíblia fala de 4 evangelhos, o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Cada evangelho tem um propósito para o qual foi escrito. O evangelho de Mateus tem um propósito, Marcos o outro, João o outro, Lucas outro. Cada evangelho, e isso é repetido na Bíblia várias vezes, por 4 cores. A cor púrpura, a cor vermelha, a cor branca e a cor azul. São cores que vão estar sempre na Bíblia, o tempo inteiro falando dessas 4 cores. E de 4 animais também. A Bíblia fala de 4 animais, que são o leão, o touro, o novilho, né? A águia e o ser humano. Sempre essas coisas estão entrelaçadas. Quando a Bíblia fala nos 4 evangelhos, o evangelho de Mateus, ele foi escrito com um propósito. Falar que Jesus Cristo é filho de Davi. E, portanto, o rei de Israel. Portanto, o Messias. Jesus é o Messias porque ele é filho de Davi. Quando fala do evangelho de Marcos, fala Jesus servindo como servo. Então, é simbolizado aí por um touro, né? No evangelho de Lucas, fala de Jesus como filho do homem. Fala da natureza humana de Jesus e da obra salvadora de Jesus como filho do homem. Fala da sua natureza humana. E o evangelho de João fala da sua natureza divina. O tema do evangelho de João é Jesus, o filho de Deus. De Lucas, Jesus, o filho do homem. De Mateus, Jesus, o filho de Davi. Esses 3 títulos, filho do homem, filho de Deus e filho de Davi, se cumpriam no dia de Natal. Então, quando Jesus veio, se encarnou numa manjedoura, se fez carne, ele se cumpriu a promessa que ele fez lá na eternidade para ele mesmo, que ele seria o nosso Salvador. O Filho de Deus se fez carne. Deus habitaria conosco, Deus estaria conosco, Deus seria o Filho de Deus. Até houve uma polêmica durante séculos, 400 anos eles debateram sobre isso,
presta atenção, na barriga de Maria, quando é que Jesus passou a ser Deus? E essa foi uma polêmica que durou mais de 400 anos no início da igreja. E no concílio de Éfeso, né, ficou decidido o seguinte, que a semente que o Espírito Santo colocou em Maria, desde o primeiro momento que ela colocou, aquela semente era divina. E que no ventre de Maria, Jesus era o Filho de Deus. Desde aquele primeiro momento, quando ele era apenas uma semente, um sêmen. E eu quero, é difícil separar essas coisas uma da outra, mas eu quero ler com os irmãos aí no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 1, versículo 34 e 35, para vocês verem essa ação do Espírito Santo na vida de Maria. Lucas, olha só, então Maria disse ao anjo, quando o anjo falou para ela, que, volta no 33, só para os irmãos verem aqui, está falando do filho de Maria, olha, reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Essa é uma promessa messiânica, que Deus fez para Davi, falando do Messias. E aí, o próximo versículo, diz assim, então Maria disse ao anjo, como será isto? Se eu nunca tive relações com homem algum, como é que eu posso engravidar se eu sou virgem e nunca tive relação? E aí o anjo responde para ela no versículo 35, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá. O Espírito Santo vai te envolver com a sua sombra. Ele vai te fecundar. Ele vai injetar em ti a semente divina. O Espírito Santo vai fazer isso. Por isso também o ente que há de nascer será chamado Filho de Deus. Filho de Deus. Porque foi gerado do Pai. Ele foi gerado do Pai. Jesus é o Filho de Deus, porque a semente dele é uma semente incorruptível. O esperma, né, o sêmen, a melhor expressão, sêmen, a palavra semente, sêmen, foi do Espírito Santo. Deus pegou um útero humano, santificou e pegou uma semente divina. Então, a semente divina vem de Deus. Então Jesus é o Filho de Deus, é o que o anjo está falando aqui, olha, o que o anjo? Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Essa criança que vai nascer de ti é o Filho de Deus. Ele é Deus se fazendo carne, é o Deus Emanuel, é o Deus presente. Lá em Mateus, no capítulo 1, Mateus capítulo 1, versículo 23, Mateus 1, 23 diz assim, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Deus conosco, Deus fazendo morada conosco, Deus habitando em nós. Então, Jesus, no Evangelho de João, e João dedica todo o Evangelho com um propósito, provar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Simbolizado pela cor azul, que fala do céu, do celeste, né? Simbolizado também pela águia. Existe tanta ilustração nesses textos. Então, Jesus é Filho de Deus, porque a semente que o gerou é uma semente divina. Mas também Jesus é o Filho do homem, por causa de Maria. Jesus é chamado de Filho do homem por causa de Maria. E Filho do homem é um título messiânico, mas fala da humanidade de Cristo. Fala da humanidade de Jesus como ser humano. Jesus teve sono, a Bíblia fala que ele teve sono lá no barco, lá na Samaritana em João 4 fala Jesus tendo sede, Jesus teve fome, Jesus tinha todas as nossas necessidades. Ele era 100% humano, então, e para ele ser humano, presta atenção, Deus lá no Éden fez uma promessa para Eva.
Deus prometeu algo para Eva lá no Éden, que veio se cumprir na Virgem Maria. Deus falou quando a mulher pecou, Deus, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus faz uma promessa para Eva, Gênesis 3,15. Deus diz assim, olha, porém inimizade entre você e a mulher, a serpente e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar, né? Falando que Jesus ia ferir a cabeça de Satanás, Satanás seria derrotado lá na cruz, e que Jesus também seria ferido lá, falando da sua morte, né? Como a serpente ferindo o calcanhar de Cristo. Jesus pisando na cabeça e ela ferindo Cristo por isso. Esse versículo, Gênesis 3,15, é a primeira referência na Bíblia falando acerca de Jesus. E olha só o que ele diz: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Jesus é o descendente da mulher. Presta atenção, o pecado entrou no mundo por uma mulher. A cura tinha que entrar no mundo por uma mulher. Por causa de uma mulher, o homem foi expulso do jardim. E a mulher deveria trazer redenção ao mundo da mesma forma. Né? Por causa da mulher entrou a maldição. E Deus escolheu que do mesmo caminho, assim como a mulher trouxe maldição, a mulher também fosse a responsável pela bênção, por trazer o homem à presença de Deus. Que o Cristo deveria nascer da mulher, uma promessa que Deus fez para Eva. Por isso que ele é chamado de o Filho do Homem. O Filho, Maria, por ser mãe de Cristo, o instrumento que Deus usou, o óvulo santo de Maria, que foi fecundado pelo Espírito Santo, é responsável pela humanidade de Jesus. E pelo título de Filho do Homem. Jesus, o Filho do Homem. Então a Bíblia fala, o Filho do Homem vem. O Evangelho de Lucas fala isso o tempo inteiro. Lucas passa todo o Evangelho mostrando a parte humana de Jesus. E o nome que o Lucas usa o tempo inteiro é falar o Filho do Homem, porque o Filho do Homem veio salvar e buscar o que havia perdido, né? Assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Aquele que negar o Cristo, o Filho do Homem também o rejeitará. Então a Bíblia faz o tempo inteiro, o Evangelho de Lucas, falando da humanidade de Cristo, Jesus como Filho do Homem. E Jesus é o Filho do Homem por causa de Maria. Maria deu, por causa dela, Jesus se fez carne, né? Recebeu a natureza humana, e por isso que ele é o Filho do Homem. Do Espírito Santo, Filho de Deus. De Maria, o Filho do Homem. São 3 títulos. E o terceiro título que eu quero compartilhar com os irmãos é a promessa que ele faz para Davi. Deus faz uma promessa para Davi que o Messias viria dele. E Mateus é o responsável por escrever o Evangelho. Então Mateus vai passar o Evangelho inteiro falando Jesus é o Messias. Jesus é o filho de Davi. Jesus é o rei. Então é chamado Evangelho do Rei. Mateus fala Jesus como Messias, como rei. Lucas fala Jesus como filho do homem. E João fala Jesus como filho de Deus. Todos esses títulos são títulos natalinos. São títulos natalinos. Porque, olha só, Mateus, capítulo de número 1 e versículo de número 20. Olha só, Mateus, capítulo de número 1 e versículo 20. A Bíblia diz assim, ó, enquanto, está falando de José, né? Enquanto José refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi. Presta atenção. José, filho de Davi. Porque José era um descendente de Davi. José era um descendente do rei Davi. Ao passo que Maria era da tribo de Levi.
ela não tinha esse título. A tribo de Levi é uma tribo sacerdotal. Somente a tribo de Judá, somente Deus prometeu para Davi, o Messias sairá da sua descendência. É uma promessa que Deus fez a Davi. E aí, por isso que José é chamado, olha lá, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, Jesus só é filho de Davi por causa de José. E porque José adotou Jesus. Porque aqui fala de José tentando largar Maria, abandonar Maria, porque ele pensava que Maria tinha traído ele. Mas o anjo aparece negativo. Não há adultério aqui. O que foi gerado nela é obra do Espírito Santo. E como José creu, ele adotou Jesus. Jesus é filho adotivo de José. Mas o filho, no conceito brasileiro, a adoção é como um filho de segunda categoria, né? Assim, pelo menos não no jurídico, mas na cabeça das pessoas. As pessoas menosprezam esse tipo de adoção. Mas, tanto na cultura hebraica, na cultura romana, como na cultura grega, não faz essa separação. O filho de adoção, ele é tão importante, tem os mesmos privilégios do filho natural. E José, por ele ser da tribo de Judá, descendente de Davi, ele é um descendente de Davi. Tanto é que as pessoas chamavam Jesus o tempo inteiro no evangelho de Mateus de filho de Davi. Vê aí Mateus capítulo 21, versículo 9. Nós não vamos ler todas as referências, são referências demais, né? Mateus capítulo 21, versículo 9. Olha só. E vendo, e as multidões, tanto as que iam diante dele como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Jesus é o filho de Davi por causa de José. Ele é o filho do homem por causa de Maria. E ele é filho de Deus. Porque por obra e graça do Espírito Santo. Porque por causa daquilo que ele empenhou lá na eternidade. E todos esses três títulos que a Bíblia usa alternadamente o tempo inteiro: filho de Deus, filho do homem e filho de Davi. Todos esses três títulos são títulos que Jesus recebeu por conta do Natal, pela sua encarnação, porque ele se fez carne. Três títulos. Mateus, o evangelho inteiro. Jesus, o filho de Davi. Jesus, o filho de Davi. Mateus abre o evangelho dele, olha só, Mateus capítulo 1, versículo 1. Como é que Mateus começa o evangelho dele? Falando disso. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. O que ele quer? Filho de Abraão. O que ele está dizendo com isso? Que Jesus Cristo é o Messias que haveria de vir. O filho de Davi. Pela promessa que Deus fez a Davi. Então, Mateus prega o evangelho, foi escrito com uma finalidade. O que está lá, quando Mateus escreveu o evangelho dele, o que estava em mente é o quê? Deixar claro para todos que Jesus é o Messias, que Jesus é o filho de Davi. Lucas, quando foi escrever o evangelho, pegou outro ponto de vista. Ele falou: Jesus é o filho do homem, é o Deus que se fez carne, é o Deus na sua personificação humana, a sua vida sofredora. E João, escrevendo um tempo inteiro, você vai pegar o João um tempo, ele começa o evangelho de João já falando isso, que Jesus é Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Né? Joga para nós lá em João 1, né? Olha só, versículo 2. E ele continua só: ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, João, o tempo inteiro, falando que Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus. É onde nós temos capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, irmão, hoje nós estamos celebrando o Natal.
Por isso que é importante. Porque é no Natal que nós desfrutamos da salvação de Deus para nós. Jesus como filho de Davi, filho do homem e filho de Deus. Amém?